Meus prezados ouvintes da Palavra de Deus, que a santa e gloriosa paz de Jesus Cristo reine na vida de todos os que nos ouvem e nos assistem neste momento através da Rádio TV ABM. Programa evangélico Cristo a única esperança, o mundo em desespero. Programa que tem como objetivo de levar a todos a mensagem da salvação. Jesus Cristo, o Salvador de toda a humanidade, daqueles que buscam, que creem que Ele é o Filho do Deus vivo e que Ele veio a este mundo para salvar tantos quantos se perderam através do pecado. E através do seu sacrifício na cruz do Calvário, derramando o seu sangue, rasgando a sua carne, nós temos hoje a primazia de sermos chamados filhos de Deus, porque Cristo morreu na cruz do Calvário, foi sepultado, mas ao terceiro dia, Deus o ressuscitou dentre os mortos. E ele passou a ser o primogênito do Pai, que tem o objetivo de nos dar a vida e vida eterna. Hoje, comigo aqui nos estúdios da Rádio TV ABM, se encontra o nosso parceiro de trabalho, Ronildo dos Santos, e também a nossa parceira de trabalho, que é a Leane, não é? Que juntos nós levamos a todos essa mensagem de esperança, essa mensagem de salvação, essa mensagem que nos faz viver uma vida plenamente abençoada, dirigida, orientada e restaurada pelo poder de Cristo Jesus, que deixou cravado ali na cruz os nossos pecados. Nós somos lavados no seu sangue, nos tornamos, como diz as Escrituras, mais alvos do que a neve, e ele nos leva à presença de Deus e nos dá a condição de sermos chamados filhos do Deus vivo. Hoje nós iremos ler a mensagem da palavra de Deus que fica no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, a partir do versículo 34, que nos diz: exortação à vigilância. E assim a palavra de Deus nos fala: tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fiquem sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente, como uma armadilha, pois sobrevirá a todos que vivem sobre a face da terra. Portanto, vigiem o tempo todo, orando, para que vocês possam escapar de todas essas coisas que têm de acontecer, e para que possam estar em pé na presença do Filho do Homem. Jesus ensinava todos os dias no templo, mas à noite saía e ficava no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo madrugava para ir ao encontro dele no templo, a fim de ouvi-lo. E que Deus nos abençoe. Oremos ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai,
graças te damos em nome de Jesus Cristo, pelas bênçãos que o Senhor tem concedido, Pai, a tantos quantos procuram viver uma vida na tua santa presença. Neste momento, ó Deus, sublime de oração, em nome de Jesus, na gloriosa intercessão do Espírito Santo, nós te pedimos, ó Pai Celeste, que a tua bênção esteja sobre a vida de tantos quantos nos ouvem através da Rádio TV ABM, e que o Senhor possa operar de uma maneira gloriosa nos lares, nas famílias, na vida de cada um que procura neste momento ouvir a tua palavra. Pai Celeste, cura, salva e liberta vidas em nome de Jesus. Amém. Meus prezados ouvintes, nós vemos que Lucas, o médico, que cuidou bastante das feridas do apóstolo Paulo, era um amigo do apóstolo Paulo, ele procurou pesquisar, procurou ouvir as pessoas que contaram para ele, e principalmente também o apóstolo Paulo, sobre o nascimento, o caminhar, o momento final em que Jesus distribui aos apóstolos, comem com os apóstolos a última Páscoa, e ali Jesus institui a Santa Ceia e se entrega nas mãos dos pecadores através de Judas Iscariotes, que era também um apóstolo de Jesus. E aí nós vemos que no final de tudo, a palavra nos diz, e todos nós já sabemos através da Bíblia, que após Jesus ser entregue nas mãos dos pecadores, Jesus foi crucificado, morto, sepultado, mas ao terceiro dia, Deus o ressuscitou dentre os mortos. E aqui já quase no final, não é, do Evangelho de Lucas, que finaliza no capítulo 24, nós estamos lendo o final do capítulo 21, que a palavra nos fala sobre a conduta das pessoas que querem viver uma vida na presença do Senhor Jesus. E ele exorta tanto a mim, quanto a vocês que nos ouvem, tanto ao Ronildo, quanto a Leane, e tantos quanto nos ouvem, tantos quantos, quando leem a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. E eu procuro, meus prezados ouvintes, referir a Bíblia, a palavra de Deus, e procuro mostrar para vocês. A Bíblia é este livro. Uns têm uma capa preta, outros têm uma capa marrom, mas o importante é que nós devemos fazer menção na leitura da palavra, nós devemos procurar valorizar de todas as maneiras a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Nós vemos que Jesus aqui, ele nos exorta à vigilância. E ele nos diz assim: tenha cuidado para não acontecer
que o coração de vocês fiquem sobrecarregados com as consequências da orgia. Uma pessoa que aceita Jesus como Senhor e Salvador, se batiza e procura viver uma vida buscando a santidade, buscando a obediência à palavra, essa pessoa jamais vai procurar viver em orgias e também em embriaguez. Mas Jesus, ele procura mostrar a todos e aconselhar a todos que nós devemos nos afastar das orgias deste mundo. Nós precisamos nos afastar da embriaguez que nos leva à destruição de tudo aquilo que nós procuramos buscar uma vida em santidade em Cristo Jesus. Jesus nos fala também que nós devemos deixar estas coisas por causa do mundo em que nós vivemos, que é um mundo tenebroso, um mundo que já foi entregue ao maligno, ao diabo, e este mundo conduz aqueles que querem praticar uma liberdade de uma vida de aproveitar esse mundo, e ao contrário, eles estão perdendo a sua vida espiritual. Quando a palavra nos diz, e para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente como armadilha. Qual aquele dia? O dia da vinda de Cristo. O dia do arrebatamento da igreja. Não pegue de surpresa aqueles que querem aproveitar das orgias deste mundo. E Jesus, ele procura também nos aconselhar aqui dizendo: pois sobrevirá a todos os que vivem na face de toda a terra. O que é que vai sobrevir? A vinda de Cristo. E quando Jesus vier, ele vai levar a sua igreja para as mansões celestiais. E quem vai subir com Jesus? Todos aqueles que procuram viver uma vida em obediência aos ensinamentos da palavra de Deus. E aí o que a palavra nos diz? Jesus diz: portanto, vigiem o tempo todo, orando para que vocês possam escapar de todas essas coisas que têm de acontecer. Olha o que a palavra diz, que tem de acontecer, e para que possam estar em pé na presença do Filho do Homem. Nós vemos, irmãos, amigos, ouvintes, que a palavra que está escrita no Evangelho, nos evangelhos, tanto em Mateus, quanto em Marcos, Lucas e João, Jesus, ele nos fala da vigilância, ele nos fala de estarmos apercebidos, ele nos fala que nós precisamos ler as Escrituras, ele nos fala que nós devemos deixar as coisas mundanas deste mundo e buscarmos uma vida através dele. Quando ele mesmo diz: eu sou o caminho que vocês devem caminhar, eu sou a verdade que vocês devem ouvir, eu sou a vida que vocês precisam, da vida eterna com Deus, e isto só acontece se vocês acreditarem na palavra do Evangelho, crer no Evangelho, através de Cristo Jesus, se batizar em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. E procurar viver uma vida em obediência aos ensinamentos do Senhor Jesus. E aqui, irmãos, nós vemos que no versículo 37, a palavra nos diz: Jesus ensinava todos os dias no templo. Muitos às vezes dizem: eu não preciso ir à igreja. Aqui em casa mesmo eu leio a Bíblia, aqui em casa mesmo eu oro, eu reúno com a minha esposa, com meus filhos, e nós fazemos o culto doméstico. É bom e é importante, mas é necessário nós fazermos parte da comunhão da Igreja de Jesus. E aonde existem essas igrejas? São as denominações evangélicas. Mas eu faço uma observação. As igrejas evangélicas que pregam a palavra de Deus através da Bíblia, através da palavra. Porque, irmãos, muitos estão procurando viver isolados em ilhas. A minha igreja, é a minha denominação que tem valor perante Cristo. O que tem valor perante Jesus é a vida de todos nós. Ele não veio para defender uma denominação evangélica. Jesus veio para salvar a humanidade, salvar cada um de nós, através da pregação do evangelho que ele anunciou e que Deus o enviou para morrer, pregar o evangelho, anunciar a salvação, nos aconselhar a vivermos uma vida em amor uns com os outros e procurar viver uma vida em vigilância, uma vida em oração, uma vida em comum, no sentido que todos nós precisamos estarmos vivendo na unidade do Espírito Santo, para que assim possamos fazermos parte do corpo de Cristo, que é a igreja, e que esta igreja, que ele comprou com seu sangue precioso, derramando na cruz do Calvário, esta igreja, um dia, ele vem buscar. E o importante de tudo isso é que você que nos ouve neste momento, e todos aqueles que já aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador, vivamos uma vida em comunhão uns com os outros, sabendo que a nossa fé vai nos conduzir à esperança. A esperança produz em nós a paciência, para que possamos aguardar com ansiedade, com alegria, com vontade de morar nas mansões celestiais. Estamos finalizando esta programação neste momento, prometendo voltar em uma outra oportunidade. Mas eu quero dizer para você, meu amigo, você pode ser rico, milionário, você pode ser classe média, você pode ser da classe pobre, você pode ser, às vezes, até um mendigo. Não importa. Jesus, ele veio para salvar a tantos quantos creem no Evangelho da salvação e o aceite como Senhor e Salvador da sua vida. Um forte abraço, a paz de Cristo para todos e que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.